Já reparou que quanto mais coisas você tem pra fazer, mais difícil é terminar qualquer uma dessas coisas? Você tem essa lista enorme de tarefas e responsabilidades que continua crescendo absurdamente com o passar do tempo. E quanto maior essa lista se torna, mais paralisado e intimidado você parece ficar. Só de pensar nessa lista, você quase tem uma crise de pânico. E aí, quase que automaticamente, como mecanismo de defesa, você pensa: eu não preciso fazer nada disso agora, né? Eu acho que eu vou jogar um pouco pra me distrair e depois eu resolvo isso. Bom, a boa notícia é que você provavelmente tá certo. A maioria dessas coisas você não precisa lidar agora. A má notícia é que quanto mais você adia, mais o seu bem-estar é afetado, mesmo que inconscientemente. Isso começa a atrapalhar todos os aspectos da sua vida. Você já não consegue dormir tão rápido quanto antigamente, e quando consegue, não dorme tão bem quanto gostaria. Fica um bom tempo deitado na cama pensando: como é que eu vou resolver aquele monte de coisa se meu dia já é tão cheio? E se eu não fizer nada disso? Eu vou ficar pra sempre com essa sensação ruim? Talvez por toda a sua vida você nunca realmente parou pra fazer o que precisava ser feito. Você sempre escolhia o item mais fácil e urgente da lista e fazia o mínimo possível. E seguia em frente, ignorando como se nada tivesse acontecendo. E pra piorar, você olha ao seu redor e todo mundo parece conseguir lidar com as suas tarefas e responsabilidades tão bem que você começa a se perguntar: como eles conseguem fazer isso tudo? E como eu não saio do lugar? Será que tem algo errado comigo? Toda essa pressão insistente e constante começa a minar qualquer tentativa de distração ou relaxamento. Ela fica martelando na sua mente que você não deveria estar fazendo aquilo, e sim resolvendo a sua lista de responsabilidades. E assim você simplesmente não consegue aproveitar literalmente nada de lazer, que potencialmente acaba com sua sanidade aos poucos. Por muitas vezes eu me senti exatamente dessa maneira, principalmente na época da faculdade, onde eu sempre sentia que eu deveria estar estudando e isso me impedia de aproveitar qualquer momento de lazer. Porém, na época, eu não entendia muito bem o porquê disso acontecer. Depois de assistir um vídeo gringo sobre o tema, eu percebi que o que era dito lá se aplicava perfeitamente à minha situação. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo justamente para alcançar outras pessoas e também ajudar os outros, como eu fui ajudado pelo que eu aprendi. Para começar, todos nós temos essa pilha enorme de coisas para fazer. Sejam coisas do trabalho, da escola, faculdade, tarefas de casa, projetos pessoais, tudo quando é coisas. Se a gente pode adiar, a gente adia. Normalmente porque a maioria esmagadora das coisas não precisa ser feita na hora. Raramente você recebe alguma tarefa que precisa lidar naquele exato momento. Isso naturalmente cria essa lista enorme que você acredita firmemente que o seu eu do futuro eventualmente vai lidar. Bom, um spoiler, ele não vai. Ele é tão irresponsável quanto você. O problema de verdade começa quando essa pilha de coisas se torna tão grande que passamos a simplesmente ignorar. Tentar fazer qualquer outra coisa que tire a nossa atenção e o foco dessa montanha de coisas. Mas ela continua ali. E é nesse momento que qualquer coisa que você tenta fazer para se distrair não funciona tão bem. Tudo parece que perde a graça de uma forma ou de outra. E a sensação de que você não deveria estar ali, curtindo com seus amigos, começa a parecer cada vez mais certa. E isso se intensifica à medida que o tempo passa e ficamos mais velhos. Quando você se forma, você normalmente precisa escolher entre dois caminhos, às vezes até os dois. Ou começar uma faculdade de 4 a 5 anos, numa área que você não tem a menor ideia se realmente vai gostar ou se quer ganhar algum dinheiro, principalmente se for na área de humanas. Ou conseguir um emprego para pagar as contas. Quando você entra nesse ciclo, os momentos de lazer como os de antigamente ficam cada vez mais raros e também começam a parecer cada vez mais incríveis, pelo menos na sua cabeça. O que antes era apenas uma partida de CS com os amigos, agora é literalmente o ponto mais alto da sua semana. Aquele rolê aleatório parece ser a única coisa que te impede de simplesmente surtar e jogar tudo pro alto. E o pior é que por conta disso, as suas expectativas se tornam gigantescas. Tudo precisa ser perfeito, até porque você já experimentou tudo isso no passado e sempre gostou. Então não tem razão para agora ser diferente, certo? Nesse ponto já sabemos duas coisas: que a quantidade de tarefas e responsabilidades só cresce com o passar do tempo e a dificuldade de aproveitar qualquer mídia de entretenimento ou momentos de lazer também aumenta. Mas afinal, como essas duas coisas se relacionam tão fortemente? Dá para colocar a influência dessas coisas em um gráfico e vai facilitar muito o entendimento de como elas estão relacionadas. O primeiro ponto, e o mais importante de todos, é o tempo. Ele avança independente do que fizermos. E quanto mais o tempo passa, mais tarefas nós acumulamos. E quanto mais tarefas acumuladas, maior é o nosso nível de estresse, causado justamente por não fazer essas tarefas. Quanto mais estressados nos sentimos, maior o nosso medo de agir. E é justamente daí que vem a nossa sensação de estar travado, paralisado, preso no mesmo lugar. E quanto maior o nosso medo de agir, maior a nossa frustração. E aí é nesse momento que a curva se inverte.
Quanto maior a nossa frustração, menor é o nosso bem-estar. Nesse ponto, é possível começar a perceber que, na realidade, procrastinar é o que te impede de aproveitar qualquer coisa. Não é sobre mídias ruins ou um gosto duvidoso, e sim a frustração e a ansiedade que acabam com sua capacidade de simplesmente aproveitar a vida. Quando a pressão social fica tempo bastante na nossa mente, ela pode causar um sentimento de insuficiência e comparação. Começamos a sentir que sempre estamos fazendo a coisa errada, desperdiçando a nossa vida, jogando fora cada minuto nas redes sociais. Inclusive aqui, no YouTube. Quando essa frustração chega num certo ponto, ela começa a invadir todos os momentos do seu dia. E nenhum lazer é capaz de tirar aquela voz irritante do seu ouvido, que está o tempo todo te julgando e te fazendo pensar que você não merece aquilo, como se você fosse uma farsa. Então, para cada momento que você tenta se distrair em uma partida de LoL, no CS, ou assistir um filme, uma série, vai passar um tempo com seus amigos, sua namorada, com seus pais, sua família, você simplesmente se sente culpado, você se sente frustrado por não conseguir aproveitar um momento que teoricamente é bom, e isso acaba completamente com sua alegria. Como prometido, o intuito principal desse vídeo é de repassar algo que me ajudou a lidar com isso, e que na verdade tem funcionado muito bem para resolver o meu problema. Caso você ainda não esteja atolado de coisas para fazer e ainda consiga lidar com isso, excelente, apenas faz o que você precisa fazer e não deixe acumular. Mas vamos ser sinceros, se você está aqui até esse momento, você, assim como eu, está no meio de uma montanha enorme de tarefas que parece cada vez mais impossível de lidar. Nesse momento, o que você precisa fazer talvez seja completamente contraintuitivo: parar. Sim, exatamente, parar. Vamos parar um pouco, respirar e fazer apenas uma coisa: listar o que precisa ser feito, seja num caderno, no bloco de notas ou num guardanapo, tanto faz. O importante aqui é simplesmente registrar fora da sua mente as suas responsabilidades. Isso naturalmente reduz a pressão mental, já que aquela lista, estando ali escrita e segura, você não corre o risco de simplesmente esquecer de algo. O segundo passo é se concentrar única e exclusivamente no item que está no topo dessa lista. É literalmente ignorar todas as outras coisas. É um esforço consciente que precisa ser feito. É justamente o oposto do que o seu cérebro naturalmente tenta fazer. Assim como quando olhamos para uma escada, olhamos para o topo e não para o primeiro degrau, quando você tem uma lista, você tende a se concentrar em toda ela, vendo a dificuldade de todos os seus pontos ao invés só do primeiro passo. Por mais que a gente goste de pensar que nós somos bons em multitarefas, a verdade é que quanto mais coisas a gente tenta fazer ao mesmo tempo, pior é o desempenho em cada uma delas. Quando focamos em apenas um item, nem que seja para começar, automaticamente percebemos que o que era até então impossível de ser feito foi superado. Seu cérebro te recompensa com uma dose de empolgação e orgulho próprio. E é isso que vai servir de combustível para enfrentar o próximo item. Depois de repetir isso por algumas vezes, criamos esse reforço mental, como se estivéssemos treinando nosso cérebro para implementar um novo ciclo, um que substitui o seu ciclo anterior, que até então era de autodestruição e frustração, e agora é um ciclo de produtividade e satisfação. Nesse ponto, eu posso te afirmar que a sensação de ter feito o que precisava ser feito, mesmo quando não se tem tanta vontade, é libertador. Permite aproveitar os momentos de entretenimento sem nenhum tipo de culpa. Sabe quando você finalmente compra uma coisa que queria há muito tempo e depois de trabalhar tanto você consegue? Nesse momento, você não sente culpa. Você mereceu aquilo, é seu, você trabalhou por isso. A satisfação por ser produtivo é muito parecida, na verdade. Ela te deixa ficar deitado à toa mexendo em redes sociais sem culpa, já que aquele é seu momento livre e você já fez tudo o que precisava antes disso. Então você não deve nada, principalmente para a pessoa que mais te cobra, você mesmo. Então você percebe que não precisa de nenhuma receita quântica, acordar às 4 da manhã, correr 10 km por dia feito Saitama, meditar, malhar e tomar banho frio todos os dias, ou qualquer outra maluquice dos coaches de internet. Tudo que você precisa é foco e constância. Talvez nesse momento você esteja pensando que é muito fácil falar e impossível de fazer. E bom, de fato é impossível se você nunca começar. Toda grande jornada começou com um simples passo. Você não precisa ser um mestre para começar, mas precisa começar para ser um mestre. O sábio não pergunta como começar, ele começa, então pergunta como ele pode melhorar. Sabe o que todas essas frases têm em comum? A importância de começar. E por que isso é tão importante? Simplesmente porque você não tem medo de começar, de se expor. Você tem medo de falhar, de decepcionar seus pais, seus amigos, sua namorada. E se você for perfeccionista como eu,
tem medo de decepcionar a si mesmo. Parece que você tá sempre pensando que é algum tipo de protagonista de uma história onde todos os outros são coadjuvantes. E bom, você tá certo. Você é o protagonista da sua própria história. Porém, ninguém além de você se importa tanto com essa história. Tá todo mundo ocupado demais com suas próprias histórias, então calma, você não é tão importante assim. E quer saber? Isso é ótimo. Sabe aquela sensação que tá todo mundo te observando e te julgando o tempo todo? Então, a maioria das pessoas sente isso. E até um certo ponto, isso é uma preocupação saudável. Ela nos ajuda a viver em sociedade, ela que nos mantém bem relacionados uns com os outros. Essa preocupação quase instintiva tem raízes evolutivas, na verdade. Foi ela que manteve nossos antepassados seguros e por isso nós valorizamos ela tanto, mesmo que sem nem se dar conta disso. Quando vivíamos em tribos em uma natureza muito mais perigosa, se dar bem com a sua tribo significava segurança, já que caso você estivesse sozinho, você poderia ser atacado por lobos, ursos e muitos outros animais que competiam por espaço e recurso. Nesse contexto, a prioridade era ser bem visto pelos outros, porque isso poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Porém, isso não é mais uma realidade. Ninguém vai te jogar aos lobos ou aos ursos. O mundo mudou. E ele mudou tanto e tão rápido que talvez nós não tenhamos acompanhado essa mudança tão bem quanto gostaríamos. Então relaxa, você não tá sozinho, você faz parte de um grupo enorme de pessoas procrastinadoras, que têm muito potencial, mas sentem que não utilizam, e você pode mudar isso, muito facilmente na verdade. Como eu disse, não existe uma receita mágica ou milagrosa. Aqui eu tô repassando um conhecimento que eu obtive por outra pessoa e me senti grato por isso. E espero que esse conhecimento possa te ajudar também, desde que você o aplique, claro. Agora você sabe exatamente por que não consegue aproveitar os momentos de lazer como antigamente fazia. Sabe por que é tão difícil terminar os projetos e tarefas, mesmo quando você realmente quer fazer isso. E principalmente, sabe como quebrar esse ciclo e se tornar uma versão melhor de si mesmo. Eu convido a colocar em prática o que falamos aqui hoje. Teste por um dia, uma semana, um mês. Use esse vídeo como marcador de data. Comenta aí qual a tarefa que você nunca termina ou nem mesmo começa e volta depois para contar o resultado. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma e se de fato te ajudou, eu peço a sua inscrição e sua curtida. Isso ajuda o canal que está começando agora e também divulga o vídeo para mais pessoas. E desde já, meu muito obrigado.